Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Exaltado para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 30. No versículo 15. Aleluia. Se você está sem a Bíblia, pode utilizar no teu celular, ou então empreste a sua Bíblia para alguém que nos visita. Estamos aqui reiniciando o computador para fazer a Bíblia online funcionar aqui atrás. Até lá, nos auxilie para que todos possamos meditar na palavra do Senhor. Você vai lá, ajuda o teu irmão, abre já no texto, entrega nas mãos dele, ajuda. Amém? Versículo 15 em diante. Diz assim: vejam que hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Capítulo 30, versículo 15. Agora o versículo 16. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Mas se o seu coração se desviar e não quiser ouvir mais, e forem seduzidos diante de outros deuses para os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra. Passando o Jordão, vocês vão entrar, para que dela tomem posse. Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vocês, que eu lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, que é Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, nós te louvamos. Esta é a tua palavra e ela nunca volta vazia. Nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor, e damos a ela toda a reverência. Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Tu és a própria palavra, tu és o próprio pão vivo, Senhor Jesus, que desceu do céu. Que o nosso espírito esteja completamente pronto para ouvir a tua voz, receber a tua semente, e que nós não vamos desperdiçar essa semente. Seremos uma terra boa, que vai germinar e frutificar. Guardamos esse ambiente e cancelamos toda distração em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, fica à vontade. Quero ministrar nessa manhã algo que o Espírito Santo tocou no meu espírito. Eu espero que essa palavra possa trazer um direcionamento para a sua vida. Quando eu entrei nesse lugar, a visão que eu tive de Deus é como uma bússola. A bússola são para aqueles que buscam uma direção. A bússola é para alguém que está perdido. Ou ela não sabe para onde vai, ou ela sabe para onde deseja ir, mas não sabe como chegar. A bússola traz direcionamento. Nessa manhã, o Espírito de Deus,
através da palavra, Ele quer trazer alinhamento e direcionamento para nossas vidas. Nos direcionar para que nós possamos acertar o alvo e não errar. Amém? O tema dessa mensagem é o poder de uma escolha. Diga comigo, o poder de uma escolha. Querido, é muito poderoso a escolha. E talvez uma das mentiras que o diabo diz para nós é: você não tem uma escolha. Você não tem como sair dessa situação. Não tem uma saída. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: existe uma escolha para todos nós. É muito importante nós entendermos isso. Existe uma escolha. Existe sim uma saída. Talvez você está vivendo um momento da tua vida que você está encurralado e você fala: eu não tenho escolha. Como se você estivesse sendo tragado por uma circunstância que te empurra para uma decisão. Eu quero te dizer, olha, está muito latente dentro do meu espírito isso. Você que entrou aqui e você, por achar que não tem escolha, escute, ouça com os ouvidos espirituais. Você que entrou aqui e achou que por achar que você não tem uma escolha, não tem saída, você tem que tomar qualquer decisão. Eu quero te dizer, essa não é a vontade de Deus para você. Se você está prestes a tomar uma decisão, por falta de escolha, porque você se sente tragado, encurralado, como se os caminhos se fechassem e você não tem outra saída, eu quero te dizer, Deus está abrindo um portal, uma oportunidade para você nesta manhã, para que você não erre na sua decisão. Porque pecado não é simplesmente a pessoa estar lá fora se prostituindo, usando vício. Pecado significa errar o alvo. O maior pecado que nós podemos cometer é errar o propósito de Deus para nossas vidas. Porque Deus nos elegeu nele. Deus, diga comigo, o poder de uma escolha. Agora diga assim: Deus já tomou a sua decisão. Deus já escolheu. E a Bíblia diz que Deus escolheu eu e você. Ele escolheu nos amar. Obrigado, Deus abençoe. Ele escolheu nos dar um plano de salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele escolheu nos dar uma vida dentro de um propósito. Deus já tomou a sua escolha. É necessário que eu e você tomemos a nossa. Há poder numa escolha. Amém? Tudo que existe, tudo que você pode ver, tudo que existe no céu, na terra, foi através do poder de uma escolha. Deus escolheu. Se você pega Gênesis capítulo 1 e você lê, lá diz que a terra estava sem forma, vazia, havia trevas, havia um grande abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas Deus escolheu, Ele decidiu que a terra não permaneceria como estava. Não foi Deus que tornou a terra vazia. Não foi Deus que tornou a terra com densas trevas. Não foi Deus que deformou a terra. Mas Ele decidiu e escolheu intervir. Ele olhou e escolheu. E a decisão dele, a escolha dele foi: haja luz. Em meio às trevas Ele decidiu: haja luz. E se nós lermos, depois você pode ler na tua casa, mais à frente no verso 4, no capítulo 1, versículo 1, Ele decidiu: eu vou intervir, eu vou dar forma, eu vou transformar esse ambiente, e eu vou decidir pela luz. E no versículo 4 diz: e Deus viu que a luz era boa. Sabe o que nós entendemos com isso? Que as escolhas de Deus sempre são boas. Que as escolhas de Deus são sempre as melhores. Deus sempre tem uma escolha melhor. Há uma escolha, há uma saída para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que existe é baseado numa escolha. Deus escolheu criar os céus. Ele escolheu que o dia seria governado pelo sol e a noite governado pela lua e pelas estrelas. Ele escolheu. Ele poderia não ter nos criado, mas Ele escolheu nos criar
Ele escolheu nos formar. Diga comigo, o poder de uma escolha. O poder de uma escolha. Deus escolheu nos criar. Eu sou resultado de uma escolha. Você é resultado de uma escolha. Interessante que quando nós nascemos, nós só sabemos chorar. E aí a mãe vem, nos alimenta, o pai também nos alimenta, nos limpa, nos coloca para dormir. E aí de repente a gente cresce. E nós caímos num grande engano, acharmos que, porque somos grandinhos e maiores, que podemos decidir de qualquer forma as coisas, escolher. Só que agora nós entendemos que nós somos frutos da escolha de alguém. Deus decidiu nos escolher e nos criar. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler alguns versículos. Se você quiser usar o celular, fica mais rápido. E deixa a tua Bíblia no livro de Deuteronômio parado aí. Amém? Vamos lá. Deixa eu ler alguns textos para você. Interessantes. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, no versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vai anotando, você que está anotando a palavra. Alguns têm o hábito de anotar. Aí você pode olhar, por que eles anotam e eu não? Porque eles escolheram. Eles escolheram anotar. Por quê? Porque depois eles querem meditar na palavra. Alguns escolheram fazer suas inscrições e estar no culto presencial. Alguns escolheram, ou por estarem impossibilitados, ficarem em casa assistindo online. Alguns escolheram dormir e não assistir. Tudo está baseado na escolha. Toda escolha vai levar você a uma decisão. Aqui diz Jeremias 1,5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. A sua formação, ela só vem depois de uma escolha. Talvez você olhe para você e você fala, eu não me contento com quem eu sou. Eu não me contento. Eu poderia ter nascido em outro país, eu poderia ter nascido em outra família, eu poderia ter tido outra história. Eu quero te dizer, tudo que é material em você, tudo que é matéria, tudo que é físico, só veio porque antes houve uma escolha. Então eu te pergunto, o que é mais importante? O que vai determinar e influenciar a tua vida? O material, o fútil, ou a escolha que Deus teve em relação a você? Olha o que está dizendo, antes de eu formar você no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Queridos, isso é espetacular. Nós temos que tomar uma decisão de vivermos uma vida baseada na escolha de Deus para nós. E não sermos refém das circunstâncias. Ah, não. Você acha que Deus escolheu que você morresse da mesma doença que várias pessoas da tua família morreram? Não. Você acha que Deus escolheu que você vivesse uma vida fora do plano e do propósito dele? Não. Ele não escolheu isso para nós. Ele escolheu uma vida debaixo do poder do Jesus ressuscitado. A partir da escolha de Jesus, nós temos uma escolha. Eu ouvi um pastor falar algo que eu achei lindo. Ele falou assim, a escolha de Jesus nos deixou sem escolha. Quando Jesus escolheu morrer por nós, diga comigo, a escolha de Jesus me deixou sem escolha. O que essa frase significa? Qualquer escolha que eu tome a partir dos meus sentimentos, a partir da minha realidade, a partir das circunstâncias, está fora da escolha de Cristo. Eu não tenho como tomar outra escolha na minha vida, senão baseada na escolha que Cristo já tomou. A escolha de Cristo me deixou sem opção. Eu só tenho uma opção, escolher como Cristo escolheu. Viver como Ele viveu. Para que também eu possa viver as escolhas que Ele tem para mim. Sabe qual a maior dificuldade das pessoas? Elas querem serem abençoadas,
elas querem ter saúde, elas querem alcançar os seus sonhos pessoais, sem escolher a escolha de Deus. Isso é chamado de obstinação. Obstinação é quando você deseja muito algo a qualquer preço. É quando você deseja muito uma coisa a qualquer preço. Então você que estabelece os princípios. Você fala, não, eu acho que isso é certo. E você usa até mesmo a Bíblia para justificar o teu pecado. Um obstinado, ele sempre vai ter versículos bíblicos para defender a sua obstinação. Muitos de nós temos tomado decisões baseadas em nossas escolhas pessoais, naquilo que pensamos ser o certo. Eu estava vindo para cá, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele até deu um exemplo, eu converso com ele, ele falou assim, existem até mesmo pessoas, filho, que dizem assim, não, eu tenho que decidir isso aqui na minha vida, primeiro eu tenho que resolver essa situação, depois eu vou servir mais a Deus, depois eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar mais, depois eu vou na igreja, depois eu vou fazer isso, primeiro eu preciso resolver isso. Ora, nenhuma escolha na minha vida pode ser mais importante do que a escolha principal. Eu vou mudar a minha fala. Todas as escolhas da minha vida devem estar sujeitas a uma única escolha. E primeira, qual? Obedecer à escolha de Deus. Todas as pessoas que correm atrás, dizendo depois tomar uma escolha para Deus, elas correm atrás do vento. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 em fevereiro de 2021. E eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo. Eu aprendi, há um texto na Bíblia que diz que Deus não se agrada dos que retrocedem. Interessante que as pessoas escolhem por Deus. As pessoas escolhem por Deus, escolhem cumprir um propósito, e aí, num determinado momento da vida dela, ela passa uma dificuldade, uma luta, e ela retrocede naquela escolha. Por quê? Presta atenção, ela sujeita aquela escolha a uma outra escolha, baseada no momento. Quantos estão me entendendo? Eles sujeitam aquela escolha, não, eu escolhi casar no altar e fazer aquela aliança, até que a morte nos separe. Mas um dado momento, uma circunstância mudou, que me levou a uma escolha diferente daquela escolha. A pergunta é, quais das escolhas devem se sujeitar uma à outra? Aquela escolha momentânea, que eu estou passando um momento difícil no meu matrimônio, ela deve me impulsionar a uma escolha, que coloca uma escolha de uma aliança no altar, sujeita a uma escolha de uma decisão baseada no momento que eu estou vivendo. O erro de muitos nessa vida, e muitos não têm experimentado o plano de Deus para a sua vida, é porque têm sujeitado escolhas imutáveis, eternas, a escolhas que os deixam mais confortavelmente naquele momento. Estão compreendendo? Quando Deus fala para Jeremias, eu te escolhi ser um profeta. Jeremias olha para a sua condição, sua estrutura, e ele fala, eu não posso ser um profeta, há um engano aqui. Por quê? Porque eu me sinto imaturo, despreparado, eu me sinto como uma criança. Aí Deus, não diga que você não pode ser profeta porque se sente como uma criança. Por quê? Antes de eu formá-lo, eu te escolhi. Sabe o que Deus está estabelecendo para Jeremias? Não sujeite uma escolha eterna a uma escolha temporal e momentânea, porque você se sente assim agora, não quer dizer que aquilo que eu escolhi e decidi para você antes da sua formação física não vai acontecer.
Nós somos enganados e roubados quando nós sujeitamos escolhas eternas a escolhas que temos que tomar momentaneamente. Como eu estava dizendo, eu vou completar 42 anos. E eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que permanecem, não daqueles que retrocedem. Eu tive todos os motivos da minha vida para deixar de ser um pastor. Eu poderia sim ter todos os motivos para dizer, eu escolho não mais ser um pastor. Eu vou viver a minha vida. Eu não ia prostituir, eu não ia beber, eu não ia fumar, eu não ia roubar, eu não ia fazer nada de errado, moralmente dizendo, mas eu estaria em pecado. Por quê? Eu estaria fora do propósito. Eu estaria sujeitando uma decisão eterna de uma vocação por uma decisão que me deixa mais confortável momentaneamente. Então eu aprendi, o Espírito Santo me ensinou, ele falou, Diego, quando você for tomar uma decisão, ore, entenda completamente qual é a vontade de Deus para você naquela decisão, para que quando vem as dificuldades, você não retroceda. Eu aprendi isso. Se você olhar, eu estou 20 anos casado com a mesma pessoa. Se você olhar, durante toda a minha vida, eu participei só de 2 ministérios. E agora Rei Jesus. Se você olhar as alianças, relacionamentos e decisões que eu tenho, elas são duradouras. E isso é raro ver nos dias de hoje. Às vezes a pessoa já congregou, sei lá, em tantas igrejas. Ela para 6 meses aqui na igreja, 1 ano, agora Deus falou para mim ir para lá. Agora Deus mandou eu falar para cá. Não há nada de errado Deus te dar uma direção de congregar num local diferente. Agora, eu não acredito que Deus tire de um lugar para você congregar num lugar, ficar 1 ano, sair para outro lugar, sair para outro lugar. Isso não é Deus. Porque Deus quer que você esteja plantado numa casa espiritual para que você cresça e amadureça. E Deus também quer avaliar o seu poder de lealdade de ser provado numa aliança. Porque tem muita gente que diz que Deus mandou eu para tal lugar, mas na verdade é ele ou ela que não suporta ser testado e provado numa aliança. Eu não sei se você sabe, mas a palavra escolha que nós lemos em Deuteronômio também significa aquele que será provado. Aquele que será experimentado. Porque as nossas escolhas revelam o nosso caráter. Se você pegar a Bíblia, todos os homens de Deus gastaram anos fazendo a mesma coisa. Jesus ficou durante anos fazendo a mesma coisa. Samuel ficou durante anos fazendo a mesma coisa. Davi ficou durante anos fazendo a mesma coisa. Nenhum deles fugiu de ser confrontado e tratado. Nenhum deles tomou uma decisão, uma escolha mais confortável, sujeitando a escolha eterna a uma escolha confortável e momentânea. Se você é uma pessoa que você toma uma decisão, uma escolha, e daqui 2 anos você toma outra e fala que é Deus, você é um mentiroso. Porque Deus é imutável, mas você é mutável, volúvel. Eu quero te dizer que se tem uma coisa que eu faço e você faz todo dia e Deus não faz, é escolher. Toda escolha, diga comigo, toda escolha leva a uma decisão. Todo dia eu levanto e você levanta e temos que tomar uma escolha e tomar uma decisão. O que fazer e o que não fazer. Deus, Ele não faz isso. Porque a Bíblia diz que tudo quanto Ele já liberou pela sua palavra e já estabeleceu. Quer dizer, Deus já tomou a sua escolha. Deus já decidiu e já escolheu. Agora a decisão e a escolha cabe a nós, porque Ele já tomou a dele. E toda escolha de Deus é boa. Quando Ele escolhe criar a luz, Ele olha e fala, isso é bom. Deus não toma uma decisão e olha e fala assim, eu acho que eu não escolhi bem. Todas as escolhas de Deus já foram estabelecidas. Então, não é melhor
que eu saiba quais são as escolhas de Deus para mim, e eu me enquadre na escolha de Deus, ao invés de escolher aquilo que é confortável e justificar dizendo, foi Deus que me falou. Porque se eu falo, olha, eu tomei uma decisão, Rodrigo, e Deus que me falou, eu deixo você sem argumento, porque o que você vai falar contra Deus? A maioria das coisas que você diz que Deus falou com você, não foi Deus que falou. Por quê? Porque a fala desse Deus que falou, que você está dizendo, não condiz com o caráter de Deus. Deus não é volúvel. Deus não tem plano B. Deus não tem carta na manga. Todas as vezes que algo ruim acontecer com Jesus, ele falava, deixa, que isso é para cumprir o que foi dito. Sabe o que ele está querendo dizer? Isso que está acontecendo de ruim, já foi escolhido. Eu vou me sujeitar a viver a escolha do meu Pai. Mostra-nos o Pai. Como vocês perguntam, me dizem, mostra-nos o Pai? Se tudo que eu faço, toda escolha, toda decisão que eu tomo diária, é baseada na escolha do meu Pai, na vontade do meu Pai. Quem olha para mim vê o meu Pai. Por quê? Porque eu obedeço às escolhas do meu Pai. Não diga que você é filho de Deus se você tem vivido baseado nas suas escolhas. Pare de responsabilizar os outros pelas escolhas que você tomou. Você é resultado das suas escolhas. O que você está vivendo, a culpa não é do diabo. A culpa não é de outra pessoa. A responsabilidade é sua. Você escolheu. Você decidiu. Não sujeite escolhas eternas a escolhas momentâneas. A Bíblia diz, porque essa leve e momentânea, fala para me ouvir aqui. Sabe o que o homem de Deus está dizendo? Essa tribulação, para alguns é pesada, para mim é leve, para mim é momentânea, porque os meus olhos estão na escolha eterna. Paulo disse, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Sabe o que Paulo está falando? Pode jogar pedra, pode me perseguir, pode me encarcerar, pode me tramar como me matar, pode naufragar-me, pode fazer o que for. Eu estou seguindo uma escolha. Eu estou seguindo uma decisão de permanecer na visão celestial que Deus me deu. Uma escolha celestial jamais se curvará a uma escolha terrena. É por isso que ele fala, tudo que for ligado na terra é ligado no céu. Não é que você ligar qualquer coisa, não é você querer qualquer coisa, é quando você liga uma decisão, uma escolha eterna. O céu bate o martelo e falou, pum, é isso. Quando o filho pródigo decide tomar a herança e gastar absolutamente, e ele volta para a casa do pai dele, tanto sair foi uma escolha, quanto voltar foi uma escolha. Sabe o que ele fala? Pai, perdoe-me, porque eu pequei contra... Ele pegou a herança na mão de quem? Ele abandonou quem? Ele saiu da casa de quem? E quando ele chega diante do pai, ele fala, perdoe-me, porque eu pequei contra o céu. Porque ele entendeu que sair e gastar a herança que o pai constituiu para ele, antes dele errar com o pai, ele errou com o céu, porque essa não era a escolha do céu para ele. Quando você entende que a sua vida é governada por escolhas espirituais, por escolhas que Deus já decidiu, você descansa. O peso sai dos seus ombros e você simplesmente só tem que estar alinhado com a vontade de Deus e escolher o que Deus escolheu. Só isso. A escolha de Deus te conduzir a uma decisão em Deus. Quando ele fala para Jeremias, olha, eu te escolhi antes de formar você, e te constituí, e te separei, e te designei. Interessante que a palavra escolha também é designar, constituir. Sabe o que ele está falando, Jeremias? A minha escolha em relação a você não vai mudar. Você não vai me convencer, Jeremias, que você não é capaz, porque eu já designei. Então o que falta? Só falta Jeremias
parar tudo que está fazendo e escolher se condicionar à escolha de Deus para ele. Quando Deus colocou o homem no Éden, mas pastor, por que Deus colocou o homem lá sabendo que ele ia errar? Porque Deus queria que o homem, pode falar, escolhesse. Como Deus pode escolher e criar-nos como filhos e não nos dá a oportunidade de escolher? Ele nos deu a oportunidade de escolher. Deus sempre vai te dar a oportunidade de escolher. Deus tomou uma escolha de plantar o homem no Éden. E Deus tomou uma escolha, falou assim: eu já decidi que a árvore do conhecimento do bem e do mal não é para você. Essa é a minha escolha. Eu já tomei a minha decisão. Cabe a você tomar a sua. E o homem tomou a sua decisão. Ele escolheu. Qual foi a escolha do homem? Comer do fruto que Deus não escolheu. As escolhas que tomamos fora de Deus nos trará consequências. A Bíblia diz, quero ler esse texto, no livro de Gênesis. Eu sinto Deus alinhando vidas aqui hoje. Se você pegar essa palavra no teu espírito, Deus vai mudar as suas escolhas. Deus vai mudar a direção. Você entrou aqui com uma escolha para um caminho, para uma direção. Deus está falando, opa, mudança de trajetória. Gênesis capítulo 4, no final, a partir do versículo 6. Gênesis 4, 6. Então o Senhor disse, Gênesis capítulo 4, vamos lá, verso 6. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por nos dar a opção de escolher. Mas nós queremos escolher a tua escolha. Embora sejamos livres para escolher, queremos escolher o que o Senhor escolheu para nós. Aqui diz, então o Senhor disse, por que você anda, eu vou ler na versão que está aqui. Por que você anda irritado? E por que você está com a cara fechada? Olha a minha versão que diz, se fizer o que é certo. Na tua versão, se procederes bem, né? O que Deus está falando para Caim? Se você tomar a escolha, você está entendendo? Olha para mim um instante. Ele está acabando de falar com um homem que cometeu o primeiro assassinato. Ele está acabando de falar com um homem que sem motivo nenhum matou o próprio irmão e escondeu o corpo. Na lei, homicídio criminoso, culposo, com retenção de provas, escondeu o cadáver. Isso na lei do homem aqui seria sei lá, prisão perpétua em alguns países, pena de morte, sei. E Deus está falando para esse homem, sabe o que? Se você fizer a escolha certa, eu estou disposto a continuar com o plano que eu tenho para você. Eu te pergunto, será que existe uma saída para você? Será que tem pessoas, o Espírito Santo está me dizendo, entrou aqui e falou, eu coloquei tudo a perder. Deus está falando com um homem aqui nesta noite, o Senhor me mostra que ele tem uma chamada e um ministério. E Deus está falando, você está pensando, você entrou aqui pensando, eu coloquei tudo a perder. E o seu plano B foi, vou ficar sentado quietinho, só ouvindo daqui para frente, até tudo terminar. Mas o Senhor está falando, eu te escolhi. E nada do que você fez pode alterar a minha escolha. Somente decida e escolha, baseado na minha escolha. E eu vou mudar a tua história e a tua vida. Ele olha para Caim e diz, se você fizer o que é certo. Vamos mudar aqui e dizer, se você fizer a escolha certa, vamos lá? 1, 2, 3. Talvez você olhe um mendigo na rua. Talvez
Você olha um bandido, um assaltante. Talvez você vê um homem criminoso sendo condenado. E você olha e fala, no teu sentimento como ser humano, você fala, não tem jeito. Lendo esse texto, sabe o que eu vejo? Tem jeito. Aquele homem, aquele criminoso, Deus tem um plano para ele. Deus tem uma escolha. Ele vai pagar pelo crime, vai ficar preso, mas Deus tem uma escolha. Deus escolheu para ele, não escolheu a vida que ele está vivendo. E se ele sujeitar as escolhas dele, de toda a vida, a uma única escolha, que é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, arrepender dos seus pecados, a partir daquele momento, mesmo tendo que assumir as consequências do seu passado, pagar pelos crimes, no mundo espiritual, ele tem a oportunidade de uma nova escolha. Irmãos, todos nós que estamos aqui, fomos frutos de uma escolha. Se você crer com seu coração, a Bíblia diz, e confessar diante dos homens com seus lábios, será salvo. Estamos aqui hoje por causa de uma escolha. Não seria então correto continuarmos vivendo todo o restante da nossa vida baseado naquela escolha? Sujeitarmos todas as coisas àquela escolha principal? Deus quer avivar o teu coração, trazer os frutos do primeiro amor. Lembra daquela escolha? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, aquele dia que ele estendeu a mão e falou, filha, filho, vem, que nós escolhemos ele. A partir daquele dia em diante, todas as escolhas devem estar sujeitas a essa escolha. Não vamos tomar decisões que nos sejam mais confortáveis, melhores, momentâneas. Vamos escolher aquilo que é eterno, ainda que seja uma leve e momentânea tribulação, mas que lá na eternidade vai redundar num grande peso de glória. Nosso foco não é agora, o nosso foco é o amanhã. Nosso foco não é hoje, o nosso foco está na eternidade. A decisão que eu e você tomamos por Cristo nos puxou da morte e da terra para a vida e para o céu. Então por que tomamos decisões baseadas no que vivemos hoje aqui? Se tudo vai ficar, nosso foco é na eternidade. Combati o bom combate, cumpri a minha carreira e guardei a fé. Por quê? Porque foi uma escolha. Prendiam Paulo, jogavam na cadeia, sem direito a nada, e ele escrevia suas cartas. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele não aceitou ser prisioneiro de Roma. Ele não aceitou dizer, Roma me prendeu, me algemou, embora sendo cidadão romano. Não, ele falou, eu estou preso, porque Cristo escolheu que eu, sendo apóstolo, em cadeias, em prisões, pudesse ganhar muito mais pessoas, escrever muito mais cartas, para que Ele seja glorificado. Ele escolheu não punir a sua alma, não sofrer. Ele escolheu fortalecer-se e dizer, há um propósito, há uma escolha. Se Deus escolheu que eu fosse preso para que seja glorificado, a escolha de Deus. Qual é a escolha de Deus para você hoje? Há poder numa escolha, e a escolha sempre me levará a uma decisão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o que vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.
Hoje Cristo te quer. Escolha hoje, decida hoje, viver os planos de Deus, viver a vida de Deus. Ele está te chamando. Ele disse: eis que eu coloco hoje, diante de você, a vida e a morte. Escolhe. Escolhe. Você tem sempre chegado no mesmo ponto. Você tem sempre tropeçado no mesmo erro, porque você sempre tem tido a mesma escolha. É muito difícil mudar as nossas escolhas. É muito difícil decidir: eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou escolher outras escolhas. Mas é necessário mudar, é necessário escolher. Efésios capítulo 1. E agora eu vou ler vários versículos, e eu quero que você me ajude. Efésios 1, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Aleluia. Eu posso orar por você, eu posso jejuar por você, eu posso ser um bom pastor e ensinar você, mas eu não posso escolher por você. Há muitos que dizem: não, mas o pastor não fez isso, não, mas o pastor deixou de fazer aquilo, mas o pastor não fez aquilo outro. Nós sempre buscamos um culpado. Nós sempre queremos responsabilizar alguém pelas nossas escolhas. Eu já tomei a minha escolha. Vou fazer 42 anos. Ei, com 8 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 15 anos eu desci as águas e fui batizado, porque naquela época tinha que ser uma idade maior assim. E deixa eu te falar, eu tomei uma escolha, nunca mais voltei atrás. Com 16 anos eu cuidava do ministério de jovens. Eu assumi o ministério de jovens da igreja. Quantos jovens tinham? 7. Eu, minha irmã, meu irmão, mais umas 2, 3 figurinhas lá. E eu comecei a orar e jejuar e trabalhar. Em 1 ano e meio tinha 70 e poucos jovens. Eu batizei em 1 ano e meio mais de 70 jovens para Jesus. Aí o meu pastor, meu bispo em Belo Horizonte falou: olha, eu quero esse jovem aqui em Belo Horizonte. Eu orei, Deus falou comigo. Depois de orar alguns meses: é o tempo de você ir para Belo Horizonte. Eu estava na faculdade, fazendo comunicação social, trabalhando na empresa aqui da cidade. Tinha terminado o Senai. Estava fazendo cursos, estava cuidando dos jovens. Nunca tinha saído de casa, nunca tinha morado sozinho. E eu tive que tomar uma escolha, uma decisão. Eu falei: Deus, eu não posso tomar uma decisão que é confortável. Eu tenho que decidir o que o Senhor decidiu para mim para esse tempo. O que o Senhor decidiu para mim? E depois de orar um tempo, Deus falou para mim: Belo Horizonte. Foi difícil. A igreja que me recebeu se comprometeu a me receber. E depois de 4 meses que eu estivesse em Belo Horizonte, ela falou para os meus pais, para o meu pastor, que ela iria me alimentar e me dar moradia. A igreja que me enviou disse que nos 4 meses que eu estivesse lá, antes da igreja que me recebeu me ajudar, iria me manter lá. Quando eu cheguei lá, já na primeira semana, a igreja que me enviou escolheu não cumprir com o que comprometeu. Passou os 4 meses, a igreja que me recebeu me chamou, o bispo me chamou no gabinete e falou: olha, você já está há 4 meses aqui, está fazendo um trabalho de evangelismo. Eu ia todo dia de manhã para a porta da igreja, colocava uma mesinha de plástico, colocava uma faixa que eu mandei fazer assim, ó: faça o seu pedido de oração, um caderno de oração. Ficava com uma terninha gravata, com 19 anos de idade. 8 horas da manhã, numa avenida movimentada em Belo Horizonte, Cristiano Machado. E aí as pessoas: eu posso preencher um alvo de oração? Pode, a pessoa preenchia. Eu já conversava com ela e convenci ela a entrar lá dentro. Tinha uma tenda de oração, orava.
Muitos aceitavam Jesus ali. Muitos caíam endemoniados ali. E eu trabalhando. E o bispo me chama e falou, então, a igreja está sem condição e você vai ter que voltar, porque nós não temos dinheiro para te manter. O que eu falei no início? Que Deus não se agrada? Eu falei, bispo, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, eu tomei uma decisão. Deus falou comigo. E a igreja me sustentando ou não, eu não vou voltar atrás na minha decisão. Ele falou, então agora você está por sua conta. Eu falei, não tem problema. Eu fiquei durante 2 anos sem saber o que era tomar um café da manhã, um café da tarde, almoçar e jantar. Eu comia só quando alguém me dava algo. Com 1,79 m eu casei com 51 quilos. Quando eu casei, foi no período que teve enchente aqui em Pouso Alegre. E eles juntaram muitas roupas lá para mandar para cá. Eu casei com um terno e com um sapato e com a meia da enchente, que juntaram para mandar para cá. O meu dedo assim dentro do sapato, porque é o 2 número menor. A minha decisão de não vir embora, a minha escolha, resultou num grande presente de Deus para a minha vida, que está aqui, que se chama Daniele. Se eu tivesse ido embora, eu não me casaria com ela. Se eu não tivesse casado com ela, eu não seria quem eu sou hoje. Porque o que eu sou e o meu ministério é pela graça do Senhor e pela esposa que Ele me deu, que sabe o que é passar renúncia e dificuldade pelo Evangelho, que sabe o que é não ter nada em casa às vezes e se alegrar simplesmente por uma vida que foi restaurada. E eu falei, eu não volto atrás. Quando eu casei eu não tinha nada. Sabe o que é nada? É nada. Uma pessoa me emprestou um quartinho, uma kitnet. Um irmão que estava chegando na igreja, recém-convertido, que tinha largado da mulher. A mulher tinha ido embora, ele era recém-convertido, não era nem batizado. Pegou lá uma cama que ele tinha, uma geladeira, tudo deu para mim. A gente dormia na cama, a gente virava de lado, assim a cama caía. Pá! Estrado todo podre. E a gente olhava para o outro e ficava rindo. Passamos muitas dificuldades, mas nunca sujeitamos essas dificuldades numa escolha que alterasse a nossa escolha. E antes de casar com ela, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu desejo ser um missionário, um pastor. Eu não vou parar em cidade nenhuma, cada hora eu vou para um lugar. E eu não sei se eu vou te dar uma vida muito boa. Vai ter dia que a gente não vai ter o que comer direito. Ela falou assim, essa é a minha escolha. A minha esposa, 20 anos de casada, ela nunca, eu escutei a minha esposa dizer assim, olha, hoje não tem mistura, viu? E aí? Você tirou da casa dos meus pais para mim viver isso? Eu lembro uma vez que a nossa filha, ela tinha 9 meses, a Sara, e nós não tínhamos leite, e ela estava com fome. Nós ganhamos uma cenoura. A gente bateu com água e deu na mamadeira para ela tomar. Ela ficou dias tomando cenoura com água. E a gente orava e falava, Senhor, faz essa cenoura com água, dê os nutrientes do leite, faz suprir a fome dela. Estávamos a quase 800 quilômetros de distância da nossa família. Tinha tudo para desistir, mas uma característica que nós temos é, nós não voltamos atrás numa decisão. Porque nós escolhemos a escolha de Deus. É muito bonito ver hoje Deus nos abençoando, Deus nos levando em Israel, uma igreja abençoada como essa, mas as pessoas não sabem o preço de tomar uma escolha. Quando você não tem nada, você só tem uma palavra. Há pessoas que mudam de relacionamento, mudam de coisas, como muda de roupa, como o apóstolo Rafael falou. E elas querem ter o mesmo resultado de alguém que está há 20, 30 anos na mesma escolha. Há quanto tempo você tomou uma decisão em Deus que você não voltou atrás? Esse é um tempo que nós estamos vivendo que pessoas estão desviando, deixando de congregar, deixando de servir a Deus.
E elas começam a inventar um monte de teoria, um monte de doutrina. Não, eu não preciso mais congregar. Não, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso de um pastor. Não. Teorias e doutrinas baseadas em escolhas de retrocesso. E não escolhas bíblicas. Porque são escolhas mais confortáveis. Há muitas doutrinas nascendo de escolhas confortáveis, não escolhas eternas. Eu quero te fazer essa pergunta, reflita. Aquela escolha que você fez em Deus, não uma escolha na tua alma, você continua com ela ávida, viva? Você condiciona a sua vida a essa escolha diariamente? Porque no dia que a fome batia, irmão, eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é achar 10 centavos assim. Naquela época o pão custava uns 10, 15 centavos, né? Hoje custa uma fortuna. E eu cheguei lá. Estou falando isso para ninguém ter pena de mim, não. Estou falando isso para você entender o poder de uma escolha. Eu cheguei na padaria que era perto daí, eu falei, me dá um pão. Aí eu peguei aquele pão. Só quem comeu um pão, irmão, sem nada, sem manteiga, sem café, sem leite, sabe para que aquele pão é interminável. Quem já passou por isso sabe. Aí para minha sorte tinha um bebedouro na igreja, eu peguei uma caneca d'água. E a fome vinha. E a saudade de casa vinha, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu escrevia carta para meu pai e com a minha mãe, carta social, que era 1 centavo. Quem lembra da carta social? 1 centavo. E levava uma semana, 10 dias para chegar a carta de resposta. Às vezes a minha mãe escrevia a cartinha, embrulhava a cartinha bem embrulhada. Lá dentro ela mandava um código, assim, uma setinha, eu abria. Era tipo aqueles segredos, eu abria assim, aí tinha lá R$10. Às vezes as cartas estavam manchadas por causa das lágrimas. Mas eu não podia retroceder, porque eu escolhi. E no dia que eu fui consagrado a pastor, eu pensei, não tem mais volta. Não é brincar de ser pastor, não tem mais volta. E vieram as lutas, vieram as adversidades, vieram diversas lutas, dificuldades, para provar. E Deus falou comigo, você tomou uma decisão, uma escolha. Você não pode voltar atrás, porque você quer o mais confortável. Depois o Samuel nasce doente, uma doença que não tinha cura. O médico falou, teu filho nunca vai brincar com você, jogar bola, bicicleta. E no máximo ele tem até 12 anos de idade para viver. E aí? Continuei a escolha. E quando a esposa teve câncer, e o médico falou, tem 90 dias no máximo. Eu peguei e falei, Deus, quem congregava na igreja nessa época lembra da minha oração? Eu peguei a minha esposa no braço, quem lembra disso? E falei, se o Senhor a curar, eu vou te servir. Se o Senhor a levar, eu vou permanecer com a minha escolha de te servir. Até os últimos dias da minha vida. Irmão, eu já tive todos os motivos para não ser mais pastor. Não tenho nem faca nas costas mais, eu tenho um gabinete de faqueiro nas minhas costas. Assim. Já está aqui, é só encaixar. Tem alguns espaços vazios ainda, para quem quiser colocar mais uma faca. Só um travesseiro, Deus e a esposa de um pastor sabe o que ele passa. Ele sempre está sorrindo, ele sempre tem uma palavra de fé para você. Mas ele é um ser humano, como qualquer outra pessoa. Tinha dias que eu falava, Deus, não dá, eu vou chutar tudo. Deus falava para mim, não se esqueça da sua escolha. Um dia eu falei com um pastor mais velho, falei assim, não dá mais, eu não aguento, eu vou desistir. Ele falou assim, ele pegou eu pela camisa assim, olhou para mim e falou assim, seja homem. Você tomou uma decisão, uma escolha lá atrás de ser um pastor. Você não entendeu ainda que não tem volta. Até o último dia da tua vida, você vai ter que ser um pastor. Eu estou refém a uma escolha. Talvez você tenha uma vida confortável, você não tem que tomar escolhas, você não sabe o preço que é você estar refém de uma escolha. Você acha que ministério é fácil, que é só subir aqui 2 vezes por semana e pregar.
é uma vida baseada numa renúncia, numa escolha. E quem quiser ser discípulo, irmão, tem que seguir os meus passos. Jesus chegou nos discípulos e falou assim: segue-me. É tão bonito ouvir essa frase, segue-me. Mas essa frase resultava numa seguinte condição: a partir de agora, se você me seguir, você está escolhendo deixar toda a sua vida para trás. Das pessoas que Jesus chamou para segui-lo, teve uma que saiu pior do que quando ela entrou: o jovem rico. O que eu posso fazer para herdar a salvação? O que eu posso fazer para te seguir, para ser seu discípulo? Ele falou: cumpre os mandamentos. Isso tudo eu já estou cumprindo. Aí Jesus olha para ele e fala: mas você é reprovado, te falta alguma coisa. Ele falou: pega tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue. Ei, Jesus não estava querendo que ele fizesse um voto de pobreza. Jesus não estava condenando a riqueza dele. Jesus estava condenando o fato dele se apoiar no que ele possuía. Se apoiar em cumprir mandamentos, se apoiar no dinheiro que ele tinha. Ele precisava abrir mão, tomar uma escolha de abrir mão do dinheiro, para ter somente o Senhor como escolha. Todas as outras escolhas têm que sujeitar à escolha principal. Não adianta eu querer resolver toda a minha vida e fugir, escute essa parte, daquela escolha que vai mudar toda a minha vida. A gente é tão cabeçudo que a gente, não, eu vou resolver isso, vou resolver aquilo, depois eu resolvo essa parte. Mas resolver essa parte vai resolver todo o resto. Você trabalha e fala: não, um dia eu dou dízimo, um dia eu vou dizimar. Quando eu tiver condição eu vou dizimar. A Bíblia fala: inútil vos será levantar de manhã cedo e trabalhar o pão penoso, se o Senhor não for o teu fundamento. Se você não cumpre o princípio, não adianta trabalhar. Isso não vai resolver. O que vai resolver é só essa parte aqui. Essa parte resolve todo o resto. Não adianta você querer agradar. Se você está com problema no casamento, vou levar ela numa viagem, vou dar um buquê. Tem pastores que vão por esse lado e ensinam isso. Faz aquilo, compra uma lingerie para o teu marido e faz isso. Não sou contra, não é isso que eu quero dizer. Mas se você não consertar o altar, tudo isso é nada. Tudo isso é jogar sujeira para debaixo do tapete. E você vai ter que estar comprando sempre a felicidade do teu casamento, porque o altar está quebrado. Então você tem que sempre sensualizar, você tem que sempre que viajar, você sempre tem que dar alguma coisa para mascarar uma vida matrimonial com o altar quebrado. Ei, se você não resolver essa parte, todo o resto é trabalho em vão, é soco no vento. Sabe por que você tem trabalhado muito e tem colhido nada na tua vida? E quando eu falo de trabalhar, não é só no sentido natural, em todos os aspectos, aquilo que você está lutando para construir. Porque você está deixando o principal, postergando o principal para depois. Depois eu decido isso. Como se tivesse uma gaveta. Olha para mim, Deus está mandando dizer isso agora. Tem uma gaveta na vida de muitos aqui, depois. Mas isso aqui, Deus está te falando, isso aqui o Espírito Santo está falando. Você fala: depois. Não seja alguém que fica postergando. Não fica postergando uma decisão. Ele disse: eis que eu coloco diante de vocês, o quê? Hoje. A bênção, a vida. Que dia que ele colocou? Qual é o dia da decisão? Não depois. Efésios 1, 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. A palavra santo é separado. Ele nos escolheu em quê? Nele. Se ele nos escolheu nele, por que nossas escolhas estão naquilo que acontece no mundo? Ele nos escolheu nele antes da fundação. Para você ser uma resposta do mundo, para o mundo, você não pode ser fundamentado nele.
Você tem que ser fundamentado no mundo, você tem que ser fundamentado em Deus. O seu fundamento tem que ser o Senhor. Santo é o que? Separado. Está acontecendo tudo isso no mundo, mas eu sou separado, porque eu escolhi viver a escolha de Deus. Irrepreensível. Alguém que tem um testemunho irrepreensível. Deuteronômio capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos. Versículo 2. 14, verso 2. Diga comigo, o poder de uma escolha. Eu profetizo que ninguém vai sair desse lugar sem tomar uma escolha hoje. Sem tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Capítulo 14, versículo de número 2. Diz: pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal. Aqui é uma profecia para Israel. Mas nós vemos aqui, Deus, Israel é o que é, porque Deus escolheu. Se Ele não escolhesse, não adianta. Olhe para quem está a 2 metros de distância de você e diga assim: ai, Jesus. Diga para ele assim: não adianta o que você faz se você não é quem Deus escolheu. Não se trata do seu esforço, não se trata do que você faz. Se trata de você ser, em primeiro lugar, a escolha de Deus. A Bíblia diz que Deus está à procura de quê? De adoração? Deus está à procura de quê? Deus não está à procura de adoração, sem antes procurar verdadeiros adoradores. Por quê? Deus não recebe o que você faz sem antes Ele receber quem você é. Deus não está disposto a receber o teu esforço sem antes receber quem você é. Sabe o que significa isso? Nada que você faça vai justificar se você não foi escolhido. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas Deus se desagradou de Caim e da sua oferta. Deus não pode ser comprado. Deus só aceita uma oferta quando Ele aceita quem você é. O que você faz é posterior a quem você é. Então, se você traz o teu dízimo, a tua oferta, assim por orgulho, ó, Deus fala assim: eu não aceito a tua oferta, porque você é orgulhoso. Tem gente que prefere pegar um envelope vazio, às vezes não tem dinheiro, em vez de ficar quietinho, prefere levantar para um envelope vazio. Sabe por quê? Porque o orgulho dele fala mais alto, a reputação dele fala mais alto. Então Deus olha e fala: nunca vou aceitar uma oferta enquanto você for assim. Quando você tem um problema com o teu irmão, o que a Bíblia diz? Vai primeiro, conserta, depois vem e apresenta a tua oferta. Por quê? Eu não posso receber nada de você sem antes receber você, porque eu não sou um Deus interesseiro. Eu estou interessado em você, você foi a minha escolha. Quando Deus olhou para você, Ele não falou: olha como ela canta, como ela prega, quantos livros ela já leu a Bíblia tantas vezes, olha quantas vezes ela ora, meu Deus. Ele olha assim: eu escolhi você. O que você vai oferecer depois disso? Você só pode oferecer porque antes eu te escolhi. Porque dependendo do que você fizer, se eu não te escolhesse, não adianta você fazer nada se você não é quem Deus procura. Eu estou à procura de verdadeiros adoradores que adorarão. Se você não é autêntico adorador, nada que você faça vai chamar a atenção dele. Ah, meu Deus do céu. Olha o que a Bíblia diz, João 15,16, essa é poderosa. João 15,16. Você está entendendo que o mais importante na tua vida é ser a escolha de Deus. Deus, eu não estou preocupado, Senhor, em ter uma igreja com muitos membros. Eu não estou preocupado em chamar atenção, em ser famoso. Eu só estou preocupado com uma coisa: eu preciso e quero ser a tua escolha, Senhor. E eu quero viver debaixo da tua escolha para mim.
Você está entendendo que o descanso mais importante que você tem é saber que você é a escolha de Deus? Será que você pode pôr a mão assim no teu peito e falar assim: Deus me escolheu? Por que você vive debaixo de reprovação e rejeição, ou buscando a aprovação de homens que não aceitam quem você é? Deus te escolheu. O Criador de todo o universo te escolheu. Diz assim, João 15,16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. O fruto só permanece, vamos enumerar aqui. O fruto só permanece, primeiro, quando eu fui escolhido, ou quando eu me tornei a escolha de, e quando baseado nessa escolha eu também escolho como Deus escolheu para. Sabe por que muitos não têm permanecido? Primeira dificuldade que vem, retrocede. Porque quando tomou aquela decisão lá atrás, não foi baseado na escolha de Deus, foi baseado naquilo que era confortável. Você é uma escolha de Deus, e você tem o dever e a hombridade de viver a escolha dele para você. Para que deem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Tudo que pedirem em meu nome, só que antes tem um processo. Primeiro, você tem que ter sido escolhido. Você tem que ser a escolha de Deus. Segundo, você tem que viver baseado nessa escolha. E aí só então você vai ter esse nível de autoridade. Nada, e eu vou dizer de novo, nada, nem ninguém pode afetar a escolha. Se eu chegar aqui domingo que vem, tiver 2 pessoas aqui, eu vou permanecer na escolha. Se tiver 1000 pessoas aqui, eu vou permanecer na escolha. Nada ao meu redor influencia na escolha que eu já tomei. Eu não caí de paraquedas, eu não me tornei pastor de 8 anos para cá. Eu tomei uma decisão, uma escolha. Eu lembro que o dia que eu estava saindo da casa dos meus pais, eles me abençoaram para ir para Belo Horizonte. Eu não tinha mala, e eu estava colocando a minha roupa em caixas de papelão e passando fita para despachar no ônibus. Eu não tinha mala. E aí eu estava pegando roupas, eu pensei, acho que eu vou deixar umas roupas aqui, porque não tem necessidade de eu levar esse tanto de roupa. Se eu voltar aqui depois um dia para visitar meus pais, eu tenho alguma roupa aqui. O Espírito Santo falou: não deixe nada, porque você não vai mais voltar para esta casa. Tinha um armário com a porta aberta, eu pegando a roupa. Eu fechei a porta, minha mãe estava em pé aqui, chorando, e falou: filho, deixa algumas roupas aqui para a mamãe lavar, cuidar, para você passar, para quando você voltar, tem alguma roupa para você usar aqui. Se você tomar uma decisão, uma escolha, você tem que sabotar os atalhos. Você tem que minar e destruir todo atalho, porque senão você vai retroceder na escolha. Eu olhei para minha mãe com o coração apertado e falei: mãe, eu nunca mais vou voltar para essa casa. Doeu eu falar isso para ela, mas ela precisava, eu não podia gerar falsas esperanças para ela, e nem nutrir falsas esperanças de volta para mim, porque eu já tinha tomado uma escolha. Quem escolhe não é Maria vai com as outras, que muda de opinião de acordo com o tempo e com circunstâncias. Qual foi a escolha que você decidiu em Deus? Pegue-a e vá até o fim. A Bíblia diz: quer você vire para a direita, quer você vire para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, ande por ele. Quando você estiver querendo pegar um atalho, vai falar: não, caminho não é aí não, volta aqui. Esse é o caminho, olha, essa é a escolha, vai. Deus não se agrada de pessoas que retrocedem. Se você, para a gente ganhar tempo, anote, por favor, anote aí num bloco de nota do teu celular, ou pega uma caneta, anote na parte da página de anotação da Bíblia, para mim ler rápido, e a gente pular, porque eu tenho algumas coisas ainda para ministrar.
Romanos 8, 28. Anote Romanos 8, 28, você lê na tua casa. E eu vou ler aqui agora. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, escolhidos, vocacionados, de acordo com o seu propósito. Anote também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do Senhor Jesus Cristo. Também anotem 2 Tessalonicenses 2,14. 2,14. Eu já acabei de ler, mas vou ler novamente. Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pega a nação de Israel e fala, olha, voltando no primeiro texto que nós lemos, que foi Deuteronômio capítulo 30, se você quiser pode deixar a tua Bíblia aberta lá agora, por gentileza. Ele fala, vocês estão prestes a entrar na terra, só que antes de vocês entrar, eu preciso ter uma conversa séria com vocês. Vocês precisam escolher algo antes de entrar na terra. Vocês estão prestes a possuir a terra que eu prometi aos seus pais. Abraão tomou uma escolha. Isaac tomou uma escolha. Jacó tomou uma escolha. Vocês precisam tomar de vocês. Interessante que a promessa é para vós e para os vossos filhos. Deus prometeu para Abraão que a promessa seria de geração em geração. Porém a promessa estava condicionada à obediência. Abraão se condicionou e escolheu. Isaac escolheu. Jacó escolheu. Agora ele fala, ei, vocês que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, vocês precisam escolher. Vocês precisam decidir se vocês vão me amar, vão me servir, ou se o coração de vocês se inclinar para uma outra escolha, eu tenho uma severa punição. Interessante que ele está falando de coisas futuras. Lá na frente teu coração pode ser tendencioso, lá na frente você pode querer não me amar, não me servir, mas ele está querendo que a escolha seja decidida hoje. Porque quando você toma uma escolha, uma decisão, você faz uma aliança. E a aliança não pode ser quebrada. Diga comigo, aliança não pode ser quebrada. Ele diz, mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, o coração se desviar é uma, bem forte, é uma, não querer ouvir é uma, ser seduzido é uma, se inclinar a outros deuses e decidir servi-los é uma escolha. Deus queria abençoá-los, sim ou não? Deus estava disposto a abençoá-los, mas eles precisavam escolher. Você não pode responsabilizar Deus. Você que tem que escolher. É você que tem que decidir. Hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam. Verso 20, amando o Senhor, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a sua vida. Diga comigo, a minha vida, dos meus descendentes, depende de uma escolha. Se o teu filho vai ser temente a Deus, servir a Deus, é a escolha que você toma agora. Se os teus netos vão servir a Deus, ser tementes, é a escolha que você toma hoje. Não fique postergando. Não fique deixando que as coisas aconteçam. Não, o tempo dirá. O tempo cura todas as coisas. Não, o tempo não cura todas as coisas. Se você deixar uma ferida e não tratar, o tempo não vai curar a ferida. Aquilo lá vai tomar parte do teu corpo, vai te consumir como um câncer. Você tem que decidir. Se você tiver com um pé podre, você tem que decidir amputar um pé e ficar vivo, do que morrer com um pé, com os dois pés. Ele fala,
Se o teu olho te impede de entrar no céu, escolhe tirar ele fora. Ele está querendo dizer, olha, você tem que ter uma escolha radical. Quando Elias chega sobre Eliseu e joga a capa nele, ele fala, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, deixa eu despedir deles. Elias falou, vai, faz isso depressa, porque você sabe que eu te fiz. Sabe o que Elias está falando? Você sabe que você não tem mais escolha. Quando Jesus chegava nos discípulos, falava, segue-me. Leia lá no livro de Lucas, que fala a condição para ser discípulo. A Bíblia fala como um homem que vai construir e mede tudo, para que não comece a construção e pare no meio do caminho e seja envergonhado. Assim você meça as decisões, meça a escolha que você está prestes a tomar, porque depois não tem volta. Hoje eu estou a fim de orar, Deus, eu faço um compromisso de toda madrugada, está lá na intercessão Torres Vivas. Aí hoje eu estou indisposto, não acordei bem. Deus vai entender. Deus não vai entender não, porque Deus é um Deus de escolha. Não vem com esse evangelho furado não. Deus é um Deus que não gosta de quem retrocede. Quando os soldados iam tomar água, olha, distraídos, ele falou, pode tirar esses daí fora, porque eu não gosto de gente distraída na guerra. Eu não gosto de gente que por causa da sede está mais preocupada em alimentar a sua vontade do que focar no propósito. Perdeu o propósito de vista por causa da sede, não é confiável, tira fora. Eu não preciso de muitos, Gideão, eu preciso de gente comprometida com a escolha. Mas havia uns que decidiram, nós vamos para essa guerra, e nós vamos para o pau, e nós vamos vencer, para que Deus seja glorificado. E eles tomavam água assim, ó. Sabe por quê? Porque a sua sede estava sujeita à escolha de lutar até o fim. Agora, quando você sujeita a escolha a uma necessidade, você não é confiável, nem para Deus, muito menos para qualquer outro. Se você não consegue ser fiel a uma escolha no trabalho, se você não consegue ser fiel a uma escolha no casamento, como você quer exigir que as pessoas confiem em você? Se você é volúvel, se você muda de opinião, muda de escolha, Deus falou, para que ninguém possa argumentar com você, não, agora Deus me disse isso, agora Deus falou aquilo. Interessante que eu não vejo a Bíblia falando Deus mudar de ideia, é tão fácil. Esse Deus que falou com você é muito diferente do Deus que está na Bíblia. Porque ele falou assim, a terra que eu prometi aos seus pais, eu vou dar a vocês. Só que é o seguinte, vocês têm que se condicionar à mesma escolha que os seus pais condicionaram. Não é do teu jeito não. Todas as escolhas dessa vida estão sujeitas à escolha principal. Sabe o que Deus fala? Quem puder abra Apocalipse 3,15, nós vamos encerrar com uma oração. Eu estava meditando essa palavra, sabe o que ele falou para mim? Essa palavra serve para o morno. Falei, por que, Senhor? Porque o morno é aquele que sempre evita tomar uma escolha. Sabe aquele cara que todo mundo gosta dele? Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta dela? Essa pessoa não existe. Ela é uma farsa. Porque o próprio Deus fala, de uma mesma fonte não pode sair dois tipos. Ou é doce, não tem como servir a dois, ou há de agradar um. Deus gosta de gente que toma uma decisão, toma uma escolha. Gente que fica em cima do muro, faz o que você quiser, que legal, essa pessoa é legal, não me confronta, segue o teu coração, isso. Você é um morno, e o morno tem que ser arrancado do corpo. Porque o morno faz mal para o corpo. Porque a igreja que é o corpo de Cristo só pode ter um cabeça. E esse cabeça morreu desafiando mornos. Esse cabeça morreu porque tudo que ele fazia, ele tomava uma decisão. E ninguém podia fazer ele voltar atrás na escolha e na decisão que ele tomava. Apocalipse 3,15. No final da pregação voltou. Apocalipse 3,15. Olha o que diz. Jesus. Verso 14 diz, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Ele começa dizendo quem ele é. Essas coisas diz o amém. Amém significa assim seja. A testemunha fiel. Tipo assim, o que eu falar, ninguém tem como questionar.
Se eu falar algo de você, não tem como você questionar a minha opinião a teu respeito, porque eu sou uma testemunha fiel. Eu sou aquele que decreta o que vai ser e é. Não sou qualquer um, não. Eu sou o princípio da criação de Deus. Quem é essa pessoa? Jesus. E sabe o que ele está falando para essa igreja? Verso 15: eu conheço as obras de vocês. Eu conheço as obras que vocês realizam. Olha que legal. Que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Sabe o que ele está falando? Você não tem postura. Eu conheço as suas atitudes, suas obras. Você é volúvel. Você se encaixa naquilo que é mais agradável. Você é daquela turma, deixa a vida me levar. Você se posterga nas decisões. Você não confronta, você não corrige. Você não se opõe a nada. Você quer ser agradável. Quem dera você fosse frio. Quem dera você fosse quente. A gente sempre entendeu esse texto como pentecostalismo. Quente, glória. Não, ele está falando no poder de decisão. Está falando que eu conheço as tuas obras. Eu sei o que vocês fazem. E na hora que vocês vão tomar uma decisão, vocês são mornos. Você toma uma decisão que lhe cabe melhor. Você sacrifica o eterno e o que é certo por aquilo que é melhor e agradável. Você se adapta. Você é um camaleão. Assim, porque você é morno e não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz que é rico e que está bem de vida e não precisa de nada, mas você não sabe que é infeliz e que é um miserável e que é um pobre e que é um cego e é um nu. Ele está falando de alguém que vive uma vida de engano. Ele está falando de alguém que fala que é uma coisa, mas não é. Ele está falando de alguém que é hipócrita, porque é morno. Todo morno vai ser hipócrita. Todo mundo que só sorri para você, toma cuidado. Haja o que houver, está tudo. Eu te repreendo, verso 19, e te disciplino, porque eu te amo. Portanto, seja zeloso, arrependa-te. Precisamos nos arrepender, irmãos, das vezes que a gente não tomou uma escolha, porque a gente queria ser agradável. Aquela pessoa veio falar mal de alguém para mim? Falou muito mal, não, só pouco mal. E o que você fez? Não, fiquei quieto, porque eu fiquei sem jeito. Morno. Não é capaz de escolher. Você viu uma pessoa sofrendo, e para não confrontar a maioria dos outros, você se calou. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Porque você quer ser o legal. Você quer ser aquela pessoa que todo mundo, nossa, como ele é legal, como ela é legal. Você pensa que é rico, mas você é miserável. Você pensa que vê, mas falou: aconselho que compre colírio, porque você é cego. Você se engana nessa sua escolha de achar que pode agradar ambos os lados. Que antes você seja frio, então, de uma vez por todas. Quem dera você fosse frio. Deus está falando, sabe o que Ele está falando? Eu prefiro que você fosse frio. Que você fosse uma pessoa que fosse totalmente contrária do que você ser quem você é. Sabe o que a palavra morno significa no original? Insensível. Você se tornou insensível à voz de Deus. Você se tornou insensível, indiferente. E Deus está falando para você: arrependa-te. Tenha zelo com a palavra que eu estou dando. Arrependa-te. Tome uma escolha. Tome uma decisão. Verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Ele está falando:
escolha. Tome a decisão de escolher. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Sabe o que ele está falando? Assim como eu enfrentei tudo na terra, eu enfrentei contra a opinião de todo mundo, eu segui com a opinião do meu Pai. Agora eu tenho o direito de sentar do lado dele. Só tenho o direito de sentar do lado do meu Pai e de mim quem segue a mesma escolha que a gente. Mesmo que essa escolha te coloque contra todo mundo, mas te aproxime dele. Aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos e até mesmo a você mesmo, não pode ser chamado meu discípulo. A sua escolha vai aborrecer a escolha de outros. Outros escolheram para você, mas hoje Deus está te dando a opção de escolher, baseado no que Ele escolheu para você. Quando você se tornou fruto da sua dor, do seu abuso, do abandono, do que fizeram com você, você se tornou fruto do que os outros escolheram sobre o teu respeito. Mas quando você decide se libertar de todo abuso, de toda rejeição, você decide escolher viver o que Deus escolheu para você. Deus está dizendo, ainda não é o fim, há uma porta, bate nela. Há uma porta, eu estou batendo nela, abre, só você tem a chave. Se você abrir, eu vou entrar, e nós vamos nos alegrar. Ele está falando, vence isso dentro de você hoje. Você precisa vencer, você precisa escolher. Diga assim, eu preciso escolher. Há poder na escolha. Morno, aquele que é indiferente à condição, aquele que não se indigna, aquele que é indiferente em relação ao amor. Ah, meu Deus. Senhor, nós queremos escolher, nós queremos decidir. Nessa manhã, nós escolhemos a escolha do Senhor. Existe uma escolha perfeita que foi feita na cruz do Calvário, por mim e por você. Deus já escolheu, queridos. O morno, ele é sem decisão, ele não escolhe, ele é indiferente. Ah, o que você quer? Não, tudo tá bom, qualquer coisa tá bom. Deus não tem qualquer coisa para você. Comece a se acostumar a ser quente e deixar de ser morno. O que você escolhe? Deus está te chamando para viver um propósito eterno. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, o Espírito Santo já está agindo aqui. Por gentileza, com muito amor e carinho eu peço para os meus irmãos, deixe o Espírito Santo tocar em você agora. Você precisa tomar uma escolha. Você tem que parar de se enganar. E você tem que comprar colírio, colocar nos teus olhos, para que você veja claramente. Alguém que pensa que vê, mas não vê. Sabe qual é o maior problema daquele que não toma uma escolha? Ele pensa que ele está vivendo a melhor escolha da vida dele, mas ele é refém. Ele pensa que vê, mas Deus está falando, você é cego. Ele pensa que é rico, mas Deus está dizendo, você é miserável. Você pensa que sabe tudo sobre Deus, você pensa que sabe sobre o reino de Deus, você pensa que você talvez faria melhor do que outras pessoas estão fazendo as coisas, e Deus está falando, e sobre você, e sobre a escolha que você tem que tomar. Alguns aqui talvez ainda não escolheram entregar a sua vida a Jesus. Alguns aqui ainda que podem dizer, não, eu tenho Jesus no meu coração, mas a pergunta é, você escolhe hoje entregar a tua vida publicamente a Jesus? Porque a Bíblia diz que isso tem que ser feito de uma forma pública. Você decide hoje escolher, eu decido escolher viver para Jesus. Eu decido escolher entregar a minha vida a Jesus Cristo. Mas eu tenho Jesus no meu coração, não estou falando Jesus da religião. Eu não estou falando de você ser um religioso.
Eu estou falando de você dizer: não, eu decido, eu escolho viver para Jesus, abrir o meu coração para Jesus. Há muito tempo eu tenho postergado essa decisão e eu quero escolher hoje. Eis que eu coloco diante de você hoje a vida. E sabe por que Deus é tão bom? Que Ele fala: tem a morte e a vida, a bênção e a maldição. Mas Ele fala: ei, escolhe a vida, escolhe a bênção. Deixa eu te dar uma dica: escolhe a vida. Sabe por quê? É a vida que eu quero te dar. Eu tenho para você maldição se você desobedecer, e morte. Mas sabe o que eu escolhi para te dar? Vida e bênção. Escolhe o que eu escolhi para você. A Bíblia diz que aquele que confessa publicamente Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele se torna salvo. Não porque ele não peca mais, não porque ele é perfeito, mas porque ele decidiu, ele escolheu. A primeira oração que eu quero fazer é para estes que hoje querem tomar essa decisão. Se você, embora ame a Cristo, ou admire a Cristo, mas você quer reconhecê-lo como Senhor e Salvador, todos estão com os olhos fechados. Se você quer escolher hoje: não, eu decido entregar a minha vida a Jesus Cristo. Você no seu lugar, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, você pode ficar tranquilo. Levante a sua mão direita aonde você estiver. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Você que quer confessar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Senhor, eu te louvo pelas essas duas vidas que levantaram a mão. 3 pessoas levantaram as mãos. 4 pessoas levantaram suas mãos. 5 pessoas levantaram suas mãos. 6 pessoas levantaram suas mãos. Glória a Deus. Se você decide hoje viver uma nova vida, você quer uma vida transformada, quer que o Espírito Santo transforme a seu viver, levante a sua mão e diga: Senhor, eu escolho, eu decido viver para Cristo. Eu decido confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mais uma pessoa. Aleluia. Senhor, registra esse momento, Pai, nos céus. Registra no céu, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Todo aquele que confessar será salvo. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Te bendizemos por essas pessoas que levantaram suas mãos. Senhor, lava-os completamente com o teu sangue. Purifica-os de todo pecado. Cancela, Senhor, todo o pecado que havia sobre eles, ó Pai. Perdoa-os, que eles recebam o teu amor e o teu perdão. E que o Espírito Santo a partir de agora more dentro deles, dando uma nova história. Em o nome de Jesus eu oro agora e ligo esta oração na terra e no céu. Aleluia. Glória a Deus. Agora você, que a primeira oração foi por salvação. Você que entende que está distante de propósito de Deus para a sua vida, isso é pecado também, está fora do alvo. Você entende que você tem algo que Deus te chamou para fazer. Deus escolheu você, mas você está fugindo, porque você quer fugir da dor. Eu sei o que é isso, eu já fugi da dor, mas eu não consegui viver fora do plano de Deus. Eu não queria ser mais pastor, porque eu não queria ser mais traído, eu não queria ser mais injustiçado, eu não queria mais que me chamassem de: ah, lá vai o ladrão, ah lá aquele que vive na igreja, olha isso, ah lá está viajando agora, está fazendo isso. Eu ficava: Deus, eu não preciso disso, eu tenho trabalho, eu tenho profissão. As pessoas me julgam e o Senhor falou: você está preocupado com o que eles pensam? Ou com o que eu penso a teu respeito? Você vai abrir mão de uma escolha eterna que eu tenho para você, com receio de ser injustiçado, de ser tripudiado? E eu tomei uma decisão de nunca mais voltar atrás. Nunca. Ninguém aqui vai ver daqui 10, 20, 30 anos, ou até Jesus voltar, ou até Ele me chamar, eu desisti. Nunca. Sabe por quê? Porque qualquer escolha que eu tenho que tomar daqui para frente, ela está condicionada à escolha eterna que eu já escolhi, de servir e pregar o Evangelho até o último dia da minha vida. Se Deus te escolheu para fazer algo que você não está fazendo, você está distante do propósito, também eu quero que você levante a sua mão. Se você quer se arrepender disso, levante sua mão. Isso. Várias pessoas levantando as suas mãos. Glória a Deus. Ele disse: arrependa-te, seja zeloso, arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Compre colírio para os seus olhos
e ouro. Senhor, nós oramos por esses que levantaram as mãos, e nós agora profeticamente realinhamos eles para o propósito. Que eles vivam o propósito eterno de Deus para eles. Que eles vivam condicionados ao propósito de Deus para eles. Que aquele que os chamou também é fiel para os estabelecer. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar a obra que ele começou. Nós oramos agora, Espírito Santo, manifesta com teu poder. Vem agora com restauração na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos por 2 grupos, salvação, e o segundo grupo, realinhamento. Então eu acredito que os que não levantaram as mãos para nenhuma das 2 opções, já estão alinhados. Então eu vou orar por vocês também. Senhor, aqueles que estão já alinhados com a tua vontade, com o teu propósito, preserva-os, guarda-os. Senhor Jesus, a tua palavra diz, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. E a tua palavra diz que até os escolhidos nos últimos dias seriam enganados, muitos iriam se perder. Senhor, aqueles que já têm a revelação de quem tu és, eles já têm a revelação do que precisa ser feito. Pai, guarda-os, e que eles não percam aquilo que o Senhor colocou dentro deles. Em nome de Jesus. Se alguns enganados, pensando que já entenderam, e na verdade não entenderam, estão como pobre e como cego, revela a eles a tua vontade, ó Pai, e que eles não vivam mais no engano, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar e aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé. Decidido seguir a Cristo. Adore ao Senhor Jesus. Atrás não volto, nunca jamais. Estou decidido seguir a Cristo. Estou decidido seguir a Cristo. Estou decidido seguir a Cristo. Atrás não volto, nunca jamais. Estou decidido seguir a Cristo. Estou decidido seguir a Cristo. Estou decidido seguir a Cristo. Atrás não volto, nunca jamais. Atrás não volto. Diga nunca, jamais. Amém? Diga comigo, o poder da escolha. Quantos escolheram? Amém. Amém. Você não vai sair daqui sem uma vida transformada debaixo dessa escolha. Eu creio em nome de Jesus. Amém?